paz do Senhor Jesus, eu sou a doutora Mariana Mendes. Hoje, sábado, 16 de março, quero compartilhar uma palavra do Senhor que vai fazer muito sentido e mudar a sua vida e o seu dia de hoje. A palavra de hoje está em Romanos 8:28, que diz assim: Sabemos que Deus age em todas as coisas para o bem daqueles que o amam, dos que foram chamados de acordo com o seu propósito. A palavra do Senhor diz que tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus. Que maravilhoso ouvir isso. Mas a polêmica que isso levanta é: mas eu amo a Deus, eu sou cristão, eu sou crente, mas eu estou vivendo um momento muito difícil, muito doloroso, que está me causando grande perturbação. Será que isso cooperará para o meu bem? Será que é isso que Deus quer que eu passe? Se você está sob a palavra do Senhor, se você está com Jesus, esse momento sim cooperará para o bem daqueles que amam a Deus e para o seu bem. Eu costumo dizer que Deus, ele não precisa fazer nada na minha vida. Lógico que eu quero que ele faça. A todo momento eu peço socorro, eu clamo e eu preciso. Lógico que eu quero ver grandes coisas, que eu quero viver coisas maravilhosas ainda nesse mundo, ver milagres, receber bênçãos, ter uma vida saudável, uma vida tranquila. Mas eu sei que Deus não precisa fazer nada disso para eu saber quem Ele é, para eu saber quem é Deus. O pastor Silas Malafaia, uma vez eu vi ele dizer: Deus não precisa de advogado, e eu concordo com ele. Deus, ele não precisa fazer nada para provar que ele é Deus, que ele é soberano, que ele é onipotente, que ele é onipresente e que ele está no poder de todas as coisas e no controle de todas as coisas. Basta nós olharmos esse mundo. Quando eu vejo a complexidade, o quão elaborado foi esse mundo, eu fico perplexa com a grandiosidade de Deus e não há nenhuma explicação a não ser que Deus, ele é tudo isso e mais um pouco, que a sua palavra nos diz que ele é. Independente da circunstância que estamos passando, da situação que estamos vivendo, Deus, ele sabe o que é melhor para nós e tudo cooperará para o nosso bem. Você crer nisso? Quando eu olho uma criança, um recém-nascido, a evolução de um bebê, de um ser humano, isso me impacta, me impressiona e eu vejo quanto que Deus é bom. A Bíblia, ela explica muitas coisas para nós. E Jesus, ele vai dizer que o mundo, infelizmente, está sob o poder do maligno, as trevas têm poder aqui e, infelizmente, nós estamos sobre esse jugo. Mas em todo momento, Jesus nos dá a palavra de ânimo. Ele diz: tenha bom ânimo, pois eu venci o mundo, você também vencerá. Coloque suas ansiedades nos meus pés, troque o seu jugo comigo, pois o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Essas palavras são de Jesus para nós. E nós precisamos crer nas promessas dele. Eu creio sim que chegará um tempo que nós viveremos o caminho da salvação e o caminho da vida eterna. Eu creio sim que nós receberemos o melhor que o céu tem para nos oferecer. Por isso, não desespere e creia nessa palavra, que toda dor, todo momento que você está passando, cooperará para o seu bem, dos que foram chamados de acordo com o seu propósito, por mais simples que sejamos. Por mais isolado que estamos, Deus tem um propósito para a minha vida e para a sua. Não se subestime, tenha força em Deus, olhe para Cristo e viva as promessas que Ele tem para mim e para você.
A meditação de hoje diz assim: um conquistador se apropria das promessas de Deus para a sua vida. Por isso, irmãos, não perca tempo de se dedicar à leitura e meditação da palavra do Senhor, em aprender a palavra do Senhor, pois a palavra do Senhor, desde Gênesis até a Apocalipse, tem promessas maravilhosas para nós. E que se nós entendermos o contexto, a história do povo de Deus, a história do cristianismo, edificará imensamente a nossa fé. Pois quando olhamos para o povo de Deus escolhido, Israel, ver a história de Israel, onde Israel chegou, por tudo que passou, como edifica a nossa fé. Assim também do povo cristão, pós-vinda de Jesus, essa grande misericórdia e graça de Deus que alcançou toda a humanidade. Nós podemos ver o tanto que a palavra é verdadeira, pois olhamos o dia de hoje, olhamos a história do mundo, a história das nações e vemos que as promessas do Senhor são verdadeiras e nos atingem. Deus é maravilhoso, você faz parte da história de Deus. Você faz parte do plano de Deus. Que essa palavra edifique a tua vida e acalme o seu coração. A leitura bíblica de hoje está em Marcos 15. Eu quero compartilhar Marcos 15, que está entre os versículos 16 e 20, quando Jesus ele foi entregue aos soldados. Essa passagem ela ocorre após aquele povo de Jerusalém, aquele povo de Israel, somado aos romanos, somado aos sacerdotes e os governadores romanos, decidiram matar Jesus de uma forma cruel, crucificando-o. E eu quero meditar nessa passagem com os irmãos, que diz assim: então, os soldados o levaram para dentro do palácio, que é o pretório, e reuniram todo o destacamento. Vestiram-no de púrpura e, tecendo uma coroa de espinhos, lhe a puseram na cabeça. E o saudavam, dizendo: salve os reis dos judeus. Davam-lhe na cabeça com um caniço, cuspiam nele e, pondo-se de joelhos, o adoravam. Depois de o terem escarnecido, despiram-lhe de púrpura e o vestiram com as suas próprias vestes. Então conduziram Jesus para fora, com o fim de o crucificarem. Essa passagem é uma passagem muito dura de ouvir, de ler, pois fala de toda a dor, toda a humilhação que Jesus passou. Jesus passou por isso, independente da espiritualidade. Jesus, ele foi um ser humano, ele foi um homem que só fez o bem. Ele só trouxe os ensinamentos do céu. Ele curou, ele fez milagre, ele ajudou as pessoas. E isso levantou muita inveja, muita conspiração. E esse homem passou por tudo isso. A história nos diz que a cruz, ela pesava por volta de 90 quilos. E Jesus carregou em todo o trajeto da Via Dolorosa até a sua crucificação. Com açoites, com tiração de sarro, zombaria, ele foi cuspido, ele foi açoitado. Irmãos, na nossa era, onde nós nascemos, nós cristãos brasileiros que vivemos nesse tempo, que é um tempo de paz, um tempo tranquilo, nós não conseguimos imaginar isso. E como a gente acaba replicando a cruz, a cruz, a cruz, e quando a gente replica muito uma situação no qual nós não conhecemos, nós acabamos subestimando o que é isso. Nossa, essa é a minha cruz. Acaba virando até um ditado popular. Mas a cruz era a maior humilhação que o povo poderia viver naquela época. Era a pior condenação que o ser humano daquela época poderia viver, porque eram as piores pessoas, eram bandidos, eram corruptos,
Eram pessoas imorais que eram crucificadas. Ela era pesada. E ela era uma forma de tortura, onde a pessoa, para morrer, ela sofria muito. Ela ficava pendurada viva, crucificada, onde ela não conseguia respirar. Ela morria, do mecanismo fisiopatológico dessa morte era a asfixia. E Jesus passou por toda essa tortura para poder hoje atingir eu e você que me ouve, para nós sermos salvos. Em Hebreus 12 vai dizer que Jesus, ele só conseguiu suportar essa dor, pois ele olhou para nós. Ele olhou para a alegria que ia ter após ele conseguir cumprir o propósito da vinda dele. Então, irmãos, isso que nós passamos hoje em dia, ela não é nada. Quando olhamos fixamente para Cristo, como a sua palavra nos orienta, nós conseguimos entender que tudo que nós estamos passando, por mais que nos chateia, nos deixa preocupado, nos causa dor, isso não é nada perante o que Jesus passou. E nós precisamos sim fazer o que o autor da carta aos Hebreus nos sugere. Olhar fixamente para Cristo, olhar na dor de Cristo, no que ele passou, e também para nós suportarmos, olhar para a alegria que há de vir, do nosso galardão, do plano de salvação e da vida eterna. Muitos sofrem por Cristo, muitos sofrem como Cristo sofreu. Nós tivemos os mártires da igreja primitiva, Paulo, Pedro, Tiago, Maria Madalena e muitos outros, conhecidos e desconhecidos, que até hoje são perseguidos. Ainda hoje há cristãos que morrem sendo torturados em países que não suportam, não toleram a doutrina cristã. Então, irmãos, nós temos que nos regozijar e glorificar e agradecer a Deus por o que nós estamos vivendo hoje. No Brasil, falamos abertamente da palavra do Senhor. Mas, se você é perseguido no seu trabalho ou em qualquer outro lugar, se alguém te humilha, tira sarro de você porque por causa da sua fé, saiba que Jesus disse no Sermão da Montanha: bem-aventurado, felizes são aqueles que são injuriados, caluniados e perseguidos por causa do meu nome, pois esses verão o reino dos céus, eles terão o galardão dos céus. Quando alguém nos afronta, irmãos, nós temos que glorificar a Deus, pois bem-aventurado os que são perseguidos por causa da palavra do Senhor. Paulo, na segunda carta a Coríntios, no capítulo 12, versículo 10, ele diz assim: pelo que sinto prazer nas fraquezas, nas injúrias, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias, por amor de Cristo, porque quando eu sou fraco, então é que sou forte. Paulo, ele foi torturado, ele sofreu frio, nudez, ele passou fome, ele foi açoitado, ele foi preso e ele morreu decapitado. E em todo esse sofrimento, ele disse: eu regozijo, eu me alegro nesse sofrimento, pois é quando eu sou fraco, pois é quando eu sou humilhado, quando eu tô sofrendo, quando eu tô passando dor, quando eu tô na fraqueza, é o que eu vejo o poder de Deus na minha vida. Olha que coisa maravilhosa. E se você está passando por uma dor grande, por algum problema, qualquer problema, seja familiar, seja emocional, seja de saúde, seja no seu relacionamento, talvez você está sofrendo por problemas amorosos, problemas conjugais, por problemas financeiros, talvez você está desempregado. Se você está se sentindo fraco, humilhado, na fossa, e você ainda está me ouvindo, você ainda está orando, você ainda está lendo a Bíblia, saiba que hoje você está forte.
Saiba que a fortaleza de Jesus resplandece na sua vida. Glória a Deus pela vida de cada um. Que nós possamos ser fortes, independente da situação. Que nós possamos ter o poder de Deus conosco. Pois é como quando estamos na lona, quando estamos fracos, é que Deus resplandece na nossa vida, através da nossa vida. Eu creio, irmãos. Amo vocês em Cristo Jesus. Deus mudará a nossa história. Veremos muitas coisas boas ainda. Deus abençoe a vida de cada irmão. Amo vocês em Cristo Jesus. Até amanhã.